estiver passando lá. Mas, nesse mês, nós temos conversado sobre esta temática, oração, o desafio da fé. Aquilo que deveria ser talvez o maior privilégio nosso de poder falar com Deus Altíssimo, de poder expressar a nossa oração, de poder conversar com Ele, torna-se um dos maiores desafios da vida cristã. Seja pelo fato que nós não praticamos, seja pelo fato que nós criamos barreiras na prática da oração, seja exatamente pelo fato que nós nunca experimentamos essa prática de falar com Deus e sermos ouvidos por Ele e termos a certeza que Ele responde às nossas orações. Nós já ouvimos duas mensagens dessa série. Na primeira mensagem, nós conversamos sobre o maior desafio da prática da oração é entendermos que não tem a ver com a gente, mas tudo tem a ver com Jesus. A prática da oração, muitas vezes, nós achamos que tem a ver com as nossas necessidades. E é por isso que nós oramos. Não, não tem a ver com a gente, tem a ver com Jesus. Domingo passado, a oração cristocêntrica nos dá a maior compreensão de que Deus está no controle de nossas vidas. Então não basta apenas entendermos que a oração não tem a ver com a gente, mas com Jesus, mas é preciso colocar Jesus também no centro das nossas orações. Tudo é por meio dele, para ele e por ele. É interessante que depois dessas duas mensagens, de certa maneira o que eu ouvi como resposta de muitos da igreja, é que parece que falar sobre Cristo ser o centro, e a oração foca apenas em Jesus, parece que não tem espaço para pedirmos alguma coisa a Ele. Parece que apenas olhamos para Jesus e na oração não há a necessidade do pedido. E aí surge um outro desafio. Diante do que já ouvimos, aparentemente surge um novo desafio. Entender que parte da oração também é pedir o que necessitamos. Então parece que focar em Jesus e estar centrado em Jesus é exatamente anular totalmente a nossa vida, as nossas vontades, e aí não cabe, não tem espaço para pedir alguma coisa. Se não tivesse, o próprio Jesus não nos teria ensinado o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Com um detalhe importante, Ele já prometeu colocar o pão à nossa mesa. Nós não precisamos andar ansiosos quanto ao dia de amanhã. Mesmo naquilo que Ele já prometeu dar a nós, Ele nos ensina a prática do pedido. Mas então qual é a realidade? Se nós entendemos que focamos em Jesus, não tem a ver com a gente, mas com Ele, aonde entra a realidade do pedido ou da nossa necessidade? Pedir algo não é pecado, mas focar no pedido é imaturidade espiritual, pois falta entendimento de que Ele já está movendo em nossa rotina. Aqui entra a realidade do nosso pecado. Não é o fato que nós não podemos pedir, nós devemos pedir. Esse é o meio pelo qual nós usamos a prática da oração. Mas o grande problema é que nós passamos a focar naquilo que nós achamos que nós precisamos. Então não é a nossa conversa com Jesus, não é o nosso diálogo com Jesus, não é o privilégio de poder falar diretamente com Deus, mas a nossa necessidade. E nós percebemos que nós só paramos para orar quando nos falta alguma coisa. Quando a realidade está sendo contrária àquilo que nós esperávamos, aí nós lembramos da importância da oração. E aí nós entendemos o quanto que isso é imaturo, uma imaturidade espiritual. Por quê? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ele fala aqui das preocupações, fala daquilo que nós necessitamos, daquilo que tem tirado o nosso sono. Mas presta atenção, porque Ele tem cuidado de vós. Ele está ensinando que em todo o nosso desespero, em toda a nossa angústia, em toda a nossa ansiedade, Ele já está cuidando da gente. Ele já sabe que nós temos necessidade. Então não precisa que o foco da minha oração seja o meu pedido, que o foco da minha oração seja a razão da minha ansiedade, porque Ele já tem cuidado de mim. Então o fato é que quando eu compareço na presença de Deus em oração, é exatamente a certeza que Ele já está cuidando, Ele já está conduzindo, Ele já está resolvendo. E aí eu posso apenas focar na minha relação. A centralidade em Jesus nos conscientiza que nossa rotina torna-se o espaço onde Deus está agindo ativamente em nossa
vida. Quando nós aprendemos a centrar na nossa prática de oração, na pessoa e na obra de Jesus. Quando nós entendemos que a oração tem a ver com Ele, não com a gente, nós vamos perceber cada vez mais o quanto Ele se faz presente na nossa rotina. Desde o acordar pela manhã, o sentar à mesa para tomar um café, o ir ao trabalho, voltar para o almoço, ter um relacionamento com a nossa família, ter amizade com as pessoas do nosso trabalho, as nossas práticas esportivas, em tudo que nós fazemos. Ele se faz presente. É na nossa rotina que Ele apresenta o seu cuidado. A falta de oração cristocêntrica nos faz focar o caos e não a providência. Porque quando a nossa preocupação é focar o que precisa, focar a nossa necessidade, focar os nossos problemas, nós estamos apenas reforçando na nossa mente, os dias não são bons. Nós não temos a felicidade, nós não temos o que nós precisamos, nos falta alguma coisa. Todas as vezes que o nosso foco é apenas o pedido, nós estamos focando no caos. E aí, queridos, nós ensinamos a nossa mente apenas a praticar a preocupação. Mas quando nós entendemos que o foco é a providência, aí o nosso coração descansa. Aí nós temos paz, porque sabemos que no diálogo com Jesus, Ele já está cuidando de tudo na nossa rotina. Então, o que precisamos criar, primeiro, é uma rotina de oração. Se é na nossa rotina que Ele mostra o cuidado, é na nossa rotina que Ele nos abençoa, nós precisamos aprender uma rotina de oração. Não oração rotineira, mas uma rotina de oração. Qual a diferença? Oração rotineira é: Deus, obrigado pelo pão que eu vou comer agora, eu te agradeço em nome de Jesus. Obrigado pelo trabalho que eu tenho, obrigado pelo almoço, obrigado pelo dia que eu tive, obrigado pela cama que eu vou dormir. Isso é uma oração rotineira, mas não é uma rotina de oração. Não é um espaço que Ele nos convida a entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e falar com Ele. Algo que faz parte do nosso dia a dia, ou seja, um jardim secreto, um lugar de encontro com o nosso Senhor. Assim como o próprio Cristo fez ao longo do seu ministério, ir num lugar deserto e ali Ele orava. Um espaço onde nós podemos falar com Deus. E por que um lugar secreto? Porque não há ninguém nos aplaudindo, não há ninguém nos julgando, não há ninguém avaliando as nossas palavras, somente nós e o nosso Deus. E uma mesa preparada. Falei que uns dias atrás, eu perguntei para um amigo na época do seminário, o que ele entendia como oração. Ele disse o seguinte para mim: é sentar à mesa com a pessoa amada. É a maneira que ele entendia a prática da oração. Sentar à mesa com a pessoa amada. Não na maneira que ele falou isso para mim há 20 anos atrás. Não na maneira que nós costumamos sentar hoje com a pessoa amada. Ligando o celular, preocupado com coisas fora do que está acontecendo, olhando apenas as notícias alheias, mas não sentado com aquela pessoa que amamos, disposta a ouvir o que ela tem a dizer e assim também ela passar a entender aquilo que nós estamos dizendo. E exatamente o fato de sentar à mesa com Cristo é apenas focar na pessoa amada. É saber que Ele está ouvindo e muito mais do que isso, Ele está vendo cada um de nós. E aí, nesse lugar, é exatamente um lugar de encontro. É saber que nós não estamos lançando palavras ao vento, mas nós estamos na presença daquele que vê e daquele que ouve. É nessa rotina, é nesse encontro, é sentados à mesa, que compreenderemos nossas reais necessidades e entenderemos que Ele está disposto a cuidar da gente. É o que dará mais sentido às palavras: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. É entender que na rotina do nosso dia a dia, nós temos o bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor que nada permitirá que nos falte. O bom pastor que nos faz repousar em pastos verdejantes. O bom pastor que nos leva junto às águas de descanso. O bom pastor que nos refrigera a alma. É exatamente nesse contexto que nós entendemos a prática da oração. Um dos maiores desafios da oração é compreender que estamos falando com Deus e Ele nos ouve. E este desafio só é superado com a constância da oração e da contemplação do seu cuidado.
Quanto mais nós entendemos a importância do diálogo, quanto mais entendemos a importância da relação, quanto mais entendemos a rotina disso na nossa vida, mais observamos o quanto Ele tem nos abençoado. E aí sim nós paramos com qualquer preocupação. Será que Deus nos ouve? E será que Deus nos responde? Porque na rotina da nossa vida, nós percebemos o cuidado que Ele tem para com a gente. Queridos, a terceira mensagem dessa série, oração, o desafio da fé, a constância da oração e seu reflexo em nossa rotina. Lucas capítulo 18, do verso 1 ao 8. O problema é que eu não olho para vocês, né? Tem que pôr aqueles espelhos de esquina, sabe? Que tem lá no estacionamento do Giba, que você vai em que você enxerga. Na hora que eu olhar aqui, eu vejo vocês aí. Olha que benção. Ele não quer ir. Agora vai. Tá aí, ó. Quando eu ver o silêncio, eu sei que alguém está levantando a mão. Mas vamos lá. A constância da oração e seu reflexo em nossa rotina. Lucas 18, verso 1 ao 8, diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Presta atenção. Uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em uma certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Queridos, um diálogo entre quem não precisaria ouvir e alguém que não poderia pedir. É interessante que Jesus dá ênfase, os dois estavam na mesma cidade, os dois estavam debaixo da mesma lei, os dois estavam no mesmo contexto, os dois viviam a mesma realidade, porém, alguém que não precisaria ouvir e alguém que não poderia pedir. O juiz injusto que não temia Deus, nem respeitava as pessoas, alguém sem amor, sem compaixão, sem justiça. Uma mulher frágil e sem influência. É esse o contexto que Jesus conta essa parábola. É exatamente sobre essas pessoas que ele vai retratar. Alguém que tinha uma necessidade e alguém que poderia ajudar. Mas aquele que poderia ajudar não se importava com aquele que tinha necessidade. Queridos, uma convicção de quem precisaria do favor e da compaixão do outro, mas sem a possibilidade de construir uma relação. Talvez um precisaria do outro. Aquele homem tinha preocupação daquela mulher fazer um mal para ele. Da mesma maneira, aquela mulher tinha uma necessidade que aquele homem fizesse um favor para ela. Mas nesse contexto, não tinha possibilidade alguma de os dois sentarem à mesma mesa e partilharem de uma relação. E aí nós percebemos o quanto que isso está presente no nosso dia a dia. Muitas vezes, interpretamos assim a nossa relação com Deus. É alguém que tem o poder para mudar a nossa história. Alguém que pode interferir na nossa rotina. Alguém que pode nos ajudar. Mas muitas vezes nos colocamos na mesma posição daquela mulher. Ao nosso lado indigno de não poder pedir alguma coisa. De não poder clamar. E aí como que nós interpretamos? Achamos que estamos incomodando a Deus. Nós achamos que Deus tem tanta coisa para se preocupar. É um incômodo para Ele cuidar da minha realidade.
mas também acreditamos que será mesmo pelo incômodo. Se eu incomodar mais a Deus, quem sabe Ele me faz o que eu preciso. Quem sabe se eu ficar perturbando Deus o tempo inteiro, Ele vai ficar constrangido a tal ponto que Ele vai concordar que aquilo que eu estou pedindo é o melhor para mim. Deixamos o diálogo mediante a resposta. Nós oramos e Deus responde a nossa oração. Mas a nossa atitude, muitas vezes, é abandonar o diálogo. É deixar de construir um relacionamento. Apenas nos dá o favor que nós precisamos, nós viramos as costas e vamos embora. Até que surge uma outra necessidade, aí eu volto a conversar. Pressionamos Deus com os nossos argumentos. Como nós somos bons nisso? E aí todos nós nos tornamos bons advogados. Deus, eu estou pedindo isso aqui por essa razão. Que se o Senhor fizer isso, ó, isso vai resolver, aquela situação vai mudar, isso vai melhorar, e talvez eu seja até um melhor crente. E nós começamos a argumentar com Deus. Fazemos promessa por facilitar o distanciar. Deus, se o Senhor me abençoar, eu prometo que ao longo dessa semana eu vou cumprir tal tarefa. Mas na verdade a nossa promessa é apenas facilitar o distanciamento. Porque se Ele me fizer aquilo, eu deixo o meu diálogo, eu deixo minha relação com Ele e vou apenas cumprir aquilo que eu prometi. Presta atenção nas palavras que eu coloquei. Incômodo, deixar, pressionar, facilitar o distanciar. Tudo é exatamente em relação a algo que não constrói um relacionamento. Algo que não gera uma proximidade. Apenas uma troca de favores. Apenas uma necessidade de alguém que pode suprir. E aí nós simplesmente recebemos e vamos embora. E nós percebemos o quanto isso não gera em nós uma proximidade maior com Deus. Nas palavras de Cristo, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ou seja, Ele vai responder a sua oração. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Se aquele juiz julgar a causa daquela mulher, e aí aquela mulher sair satisfeita com a causa, com a resposta, qual a possibilidade de ela sentar-se à mesa com o juiz e tomar um delicioso café comemorando a sentença que ele deu? Nenhuma. O fato é que quando nós não entendemos a prática da oração, nós simplesmente queremos o favor divino, mas isso não gera uma relação mais próxima com o nosso Deus. E aí é interessante que Jesus começa dizendo a razão por contar essa parábola. O dever de orar sempre e nunca esmorecer. A prática contínua da oração. A realidade que nós precisamos sempre praticar, sempre conversar com Ele. Mas também, Ele termina. Não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Ou seja, a prática da oração, Ele manda que a gente faça, mesmo que aparentemente Ele esteja demorando em responder. A realidade é que muitas vezes nós esmorecemos ao longo do caminho, porque nós pedimos algo, não acontece, nós achamos que Deus não quer. Mas ainda não chegou o tempo, porque não é o foco pedido, o foco é a relação. Queridos, Jesus alerta sobre duas realidades. Primeiro, a necessidade da constância na oração. Não é apenas quando surge a necessidade, mas uma constância na oração, mas também seu reflexo em nossa rotina. E aí, como eu disse pela manhã, não é apenas a prática da oração que reflete na rotina da nossa vida. A sua ausência também reflete na nossa rotina. Quando nós não praticamos a oração, nós percebemos o quanto isso reflete no nosso dia a dia. Então, pensando nessa mensagem, nesse texto, 3 lições: a constância da oração e seu reflexo em nossa rotina. Primeira lição do texto: Deus manifesta sua graça ao nos ouvir. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Queridos, havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Ou seja, alguém cheio de si, sendo governado por seus maus desígnios, não teria por que se importar com alguém desprezível. Com alguém naquela cultura desprezível. Com alguém sendo mulher, viúva, abandonada até mesmo pela própria
religião. Então, nesse contexto, não tinha o porquê alguém fazer o pedido e alguém ouvir aquele pedido. Sabe o que é o problema? De certa forma, o juiz representa uma caricatura de um Deus que criamos em nossa mente diante de nossas dores. É exatamente uma caricatura de Deus que nós criamos. E achamos que quando nós estamos enfrentando a dor, o desespero, a ansiedade, o medo, nós acreditamos que é dessa maneira que as coisas estão acontecendo. Um Deus que não teria o porquê de nos ouvir e intervir. Um Deus que não tem o porquê fazer isso. Ou mesmo a quem não poderíamos falar das nossas dores, pois ele não teria compaixão. A realidade, quando nós estamos enfrentando as maiores dores da nossa alma, os maiores medos da nossa vida, nós passamos a olhar exatamente esse Deus como aquele juiz, alguém poderoso demais para se preocupar com a gente, alguém que não tem a necessidade de ouvir a minha oração, alguém que não tem por que se importar comigo, e simplesmente eu me afundo na minha dor, na minha tristeza, na minha ansiedade, na minha angústia, porque eu acho que Deus não tem o porquê se importar comigo. Mas, queridos, talvez sendo menos direto, seria alguém que poderia resolver a minha situação, mas que não gostaria de envolver-se comigo. E aí achamos que talvez Deus até poderia responder, mas quem sou eu para que ele se importe comigo? Quem sou eu para que ele se preocupe de tal maneira que ele possa sentar-se à mesa e ouvir a minha oração e criar uma relação comigo? E a partir disso, então, nós achamos que ele nunca vai ouvir. E assim como aquele juiz iníquo, ele vai agir da mesma maneira, tapando os ouvidos para as nossas necessidades. Mas sabe o que é interessante? Jesus diz: considerai no que diz este juiz. Percebe que nós lemos o texto e a única coisa que fica na nossa mente é o caráter do juiz. É exatamente o fato que ele é duro demais de coração, que ele é arrogante demais, que ele não ouve a Deus. Mas Jesus diz assim: foca naquilo que ele diz. Não é o seu caráter em si, mas a sua atitude a partir do que diz. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. O que ele está dizendo é: se eu não responder à causa dessa mulher, apesar de tudo que eu sou, ela pode perturbar a minha vida. Ela pode praticar o mal contra mim. Ela pode agir com violência contra a minha vida. Então, por consequência disso, eu vou responder a essa mulher. Queridos, se um homem mau faz um favor por medo, quanto mais um Deus bondoso fará mediante sua graça. Se um homem cheio de dureza no seu coração, cheio de maldade na sua vida, mas por medo do que aquela mulher poderia fazer com ele, ele toma a decisão de responder, de dar a ela o que ela queria, quanto mais um Deus bondoso, mediante a sua graça, poderá nos ouvir. Olha o que diz o Salmo 66. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Queridos, não é o caráter do juiz, é o que ele diz. E muitas vezes nós entendemos, olhamos para Deus, o caráter de Deus e julgamos dizendo que Deus é poderoso demais. Deus é temível demais. Deus tem tanta coisa para resolver. E por que ele vai se importar com uma pessoa tão pequena quanto eu? Mas é o que ele diz: a graça está sobre nós. Ele está disposto a ouvir, como nós aprendemos em 1 João 5,14. Essa é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Simples assim, a constância da oração e seu reflexo em nossa vida, Deus manifesta sua graça ao ouvir o que nós temos a dizer. Esse é o privilégio que tantas vezes nós deixamos de lado. E nós esquecemos a importância disso. E nós vivemos na caricatura de um juiz maldoso, zangado, que não se importa com a gente. Mas esquecemos que Deus manifesta a sua graça quando ele nos ouve. Mas a constância da oração e seu reflexo em nossa rotina, uma segunda lição desse texto: por sua graça, ele decide quando agir. Por sua graça, ele decide quando agir.
Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Queridos, não há razão alguma para que a voz de uma excluída fosse ouvida por um juiz tão arrogante. Não tinha o porquê aquele homem que não respeitava homem algum na sua sociedade, que não temia Deus, parar para ouvir o que uma viúva tinha a dizer. Não tinha razão alguma. Mas sabe o que é interessante? Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Não tinha razão alguma para aquele homem, então, diante dessa realidade, ouvir aquela mulher. Mas é interessante que ele toma uma decisão: eu vou julgar a causa dessa mulher. Mas preste atenção, para não suceder que por fim ela venha a molestar-me. Ainda preocupado com a sua reputação e segurança, ele decide julgar a sua causa. Mais uma vez, mesmo que não se importasse com ela, mesmo que não estivesse preocupado com a situação dela, mas para que ele pudesse ter a sua vida poupada, a sua imagem poupada, ele diz: eu vou ouvir o que ela tem para dizer. Ou seja, ele decide agir em favor daquela mulher. Mais uma vez, nós tentamos olhar para essa realidade e julgamos Deus. Mas agora uma tentativa de julgar de maneira positiva a Deus. Deus está isento de qualquer constrangimento ou preocupação do que pensamos. Afinal, Ele é o grande eu sou. Nós, mais uma vez, olhamos para a figura desse juiz e olhamos para Deus uma tentativa positiva de olhar. Olha, esse homem constrangido por medo decidiu responder àquela mulher. Da mesma forma, Deus constrangido por medo, Ele vai agir da maneira que eu quero que Ele venha a agir. E nós então achamos que Deus está sujeito à nossa oração. Ou Ele também não está preso às nossas urgências, pois diferente desse juiz, Ele sabe a sentença de cada situação. É interessante que nós conversamos com Deus como se Deus não estivesse no controle de todas as coisas. Como se Deus não soubesse o final de todas as coisas. Como se Deus não tivesse a resposta amanhã daquilo que nós queremos, daquilo que nós não sabemos. Mas é interessante que aquele homem não tinha resposta. Ele precisaria pegar todo o processo, toda a denúncia, poder julgar cada situação, para aí sim dar um veredito naquela causa. Deus não é assim. Deus sabe exatamente a sentença em cada situação. Mas muitas vezes nós acreditamos que Deus vai agir conforme o constrangimento que nós damos a Ele. E Ele vai agir conforme o nosso tempo. E nós queremos que Ele faça hoje. Mas Ele diz: não fará justiça aos seus escolhidos? É interessante a maneira que Jesus apresenta. Uma mulher rejeitada, uma mulher que não precisaria ser ouvida naquele contexto, naquela cultura, mas Ele fala: quanto mais os escolhidos de Deus. Quanto mais aqueles são chamados para caminhar próximos a Deus. Se aquele juiz decidiu julgar a causa daquela mulher, quanto mais esse Deus, que escolheu aqueles que irão caminhar com Ele, irá ouvir as suas orações. Se um juiz constrangido atende a voz de uma mulher excluída, quanto mais um Deus gracioso atenderá a voz dos seus eleitos. Olha o que diz Albert Barnes comentando esse texto. Se, portanto, esse homem perverso, pela oração perseverante, foi induzido a fazer justiça, quanto mais Deus, que é bom e que não é acionado por tais princípios egoístas e básicos, faz justiça àqueles que se aplicam a Ele. É exatamente o fato que Deus vai responder às nossas orações. Deus não vai ser constrangido pela nossa ação ou pela nossa pressa. Deus não está preso simplesmente para aquilo que Ele vai fazer e depende da nossa resposta para que Ele seja Deus. Independente disso, Ele vai responder às nossas orações. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem se com o ouvido se percebeu. Não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nos chamou a caminhar com Ele. É esse Deus que ouve as nossas orações.
Mas é esse Deus que não está preso ao nosso tempo. Não é esse Deus que está preso às nossas urgências. E ele diz que a Ele clamam dia e noite. A confiança na graça não faz com que descansemos. Pelo contrário, nosso clamor será mais contínuo e intenso. Minha oração é cristocêntrica, Jesus é o centro da minha vida, então eu não preciso orar sobre tudo. Não, queridos. Exatamente por saber que Ele é o Deus da graça, que Ele é o Deus que ouve, que Ele é o Deus que intervém na minha rotina, me faz clamar ainda mais. Me faz, como Ele ensina na parábola, orar mais vezes na minha vida. Só Deus vê o tempo em sua totalidade. E, portanto, só Ele sabe o que é bom para nós a prazo. Esta é a razão pela qual Jesus disse que não devemos nos desalentar a orar. Esta é a razão pela qual duvidava se a fé do homem suportaria a longa espera antes que o Filho do Homem chegasse. A realidade é que Ele não está preso ao nosso tempo. Ele não está preso à nossa agenda. Ele não está preocupado com a nossa urgência. Ele está preocupado com aquilo que vai permanecer. Queridos, o fato é que Ele sabe a totalidade de todas as coisas. Mas se Ele responder hoje, se Ele responder agora, Ele vai encontrar fé no nosso coração. Ele vai saber que irá criar um relacionamento com a gente. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Ele não está preso à nossa vida, não está preso à nossa agenda. Ele não está movido como aquele juiz com dureza de coração e responde no tempo por medo. Ele sabe de forma graciosa a hora certa de agir, a hora certa de responder, embora pareça demorado em defendê-los, Ele tem o tempo certo, de maneira graciosa, agir na nossa vida. E nesse tempo de espera, nós chegamos ao terceiro ensino. Durante os percalços, o que importa será fortalecido. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O que importa que seja fortalecido na nossa vida? Deus, se o Senhor me fizer isso, a minha fé vai crescer absurdamente. Se o Senhor fizer isso, eu vou dar testemunho daquilo que o Senhor realizou na minha vida. Se o Senhor me der a bênção, eu vou viver inteiramente para o Senhor. Será que é essa resposta que fortalece o que é preciso? Será que o que precisa acontecer na minha vida é a bênção chegar para que seja fortalecido o que realmente importa? Queridos, a oração de fé não é aquela que Deus se sujeita a nós, mas a qual revela a nossa sujeição a Ele. A oração de fé não é aquela que muda o coração de Deus, não é aquela que move a mão de Deus, não é aquela com que Deus faz a nossa vontade, mas a oração de fé é aquela que se sujeita à vontade de Deus. Nas palavras de William Barclay, nós não nos cansemos de orar e nunca nos faltará a fé. Se depois de haver devotado a Deus as nossas orações e pedidos, agregarmos a oração perfeita, que se faça a sua vontade. Então, depois de nós orarmos, pedirmos a Ele, clamarmos a Ele, colocarmos a oração final perfeita, que se faça a sua vontade. Queridos, a nossa luta com Deus não é para que Ele faça o que nós queremos, mas exatamente que faça aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. A vontade dEle que é boa, perfeita e agradável. Aquilo que Ele tem poder para fazer, para que aquilo que seja necessário seja fortalecido na nossa vida. Deus não quer mimar os seus escolhidos, não há razão ou fundamento para isso. Mas os escolhidos Ele vai responder. Deus não tem o fato de sermos escolhidos dEle, Ele vai ficar mimando a gente o tempo todo. Não vai ficar o tempo todo nos agradando, o tempo todo com uma criação positiva, como tem aí, infelizmente, essa ideologia, para criar filhos, que o filho tem agora o direito de escolha, o direito de fazer o que quiser, e assim ensinamos nossos filhos a crescer dessa maneira. Deus não faz isso com a gente, graças a Deus por isso. Porque nós seríamos pessoas arrogantes, duras de coração, iríamos simplesmente nos levantar
contra a autoridade de Deus, quanto tantos filhos têm se levantado contra a autoridade dos seus pais. Deus simplesmente não quer mimar os seus filhos. Os discípulos foram alertados que passariam por aflições e nelas deveriam revelar a sua fé. Queridos, o que deve ser fortalecido quando nós passamos por aflições? Alguns textos conhecidos nossos. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Alegria nas provações. Qual a razão disso? Porque o que importa vai ser fortalecido. Nós iremos permanecer na fé. Mas também Tiago 1:12 diz assim. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Mais uma vez, não é a resposta que fortalece, é a nossa fé diante da aparente demora de Deus em responder às nossas orações. É o quanto nós nos mantemos fiéis a Ele. 1 Pedro 1:6 e 7. Isso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, porque, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mais uma vez, o que importa é que será fortalecido, uma vez confirmado o valor da nossa fé, vai redundar em honra, louvor e glória. Em que dia? O dia que o Senhor resolver buscar a sua igreja. E ele diz, achará porventura fé na terra? Queridos, será que ele vai encontrar homens e mulheres que o amam, que se relacionam com ele, que não apenas esperam o favor dele, que não apenas esperam que ele abençoe a nossa vida aqui, mas quando ele voltar vai encontrar a fé na terra? A consciência de que ele está conosco, em meio às lutas, nos fará permanecer firmes e fiéis. A resposta não chegou, a enfermidade ainda está presente, a dor ainda se faz presente, o medo ainda está presente, a ansiedade ainda toma conta do meu coração, mas a certeza é que em tudo isso, na minha rotina, ele permanece cuidando, porque o que ele deseja fortalecer é a minha fé. Em uma leitura escatológica desse texto, a esperança do porvir nos dará força e paciência para enfrentarmos o hoje. Se a expectativa é quando ele voltar a buscar a igreja, vai encontrar a fé, vai encontrar homens e mulheres fiéis a ele, homens e mulheres que aguardaram muito mais do que a resposta, como nós cantamos há pouco aqui, a nossa recompensa não é o paraíso. A nossa recompensa é Jesus. A nossa recompensa não é o que Ele oferece para nós, mas é a presença intensa e constante dEle na nossa vida. Não é a resposta da nossa oração circunstancial, mas é a minha relação presente e constante com Jesus. É aquilo que o apóstolo Paulo diz a Timóteo na sua segunda carta. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, o que ao longo da vida eu sofri, as angústias, as tentativas de morte, o tempo todo o apedrejamento, a rejeição, a perseguição, todo o sofrimento que eu passei neste mundo, aparentemente parece que Deus não se importava, mas a graça dele era o suficiente, e o que era importante se fortalecia na minha vida. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, e aquilo que era preciso ser fortalecido, foi fortalecido, porque eu guardei a fé. Queridos, mas também a todos quanto amam a sua vinda. O que move o nosso coração, o que move a nossa oração, o que move a nossa expectativa todos os dias, o que nós queremos que seja fortalecido, apenas a bênção, apenas a resposta, aquele juiz iria julgar a causa daquela mulher,
mas nenhuma proximidade ele teria com ela. Da mesma forma, Deus pode responder todas as nossas orações. Deus pode nos dar tantas coisas na nossa vida, mas o quanto nós amamos a vinda do nosso Senhor, o quanto nós aguardamos a vinda do nosso Rei, o quanto nós vivemos apenas com o único objetivo, das músicas que nós cantamos aqui, apenas a honra daquele que se entregou por nós numa cruz. A realidade, queridos, que a constância da oração e seu reflexo em nossa rotina, Deus manifesta a sua graça ao nos ouvir. Nós temos o privilégio de falar e Ele nos ouve. Por sua graça, Ele decide quando agir. Não é pelo nosso constrangimento, pela nossa urgência. Ele sabe quando Ele deve agir. E durante os percalços, o que importa será fortalecido. Muito mais, talvez a bênção não venha, a resposta não chegue, as coisas não aconteçam da maneira que deveriam acontecer. Mas eu lutei o bom combate, eu completei a minha carreira e eu tenho que guardar a minha fé. Que Deus nos abençoe e nos ensine na nossa prática diária de oração e perceber o reflexo na rotina todos os dias, quanto Deus ouve, quanto Deus age no tempo dele e quanto fortalece a nossa fé. Vamos orar? Pai, nos ensine, Deus, essa prática da oração, não focando em nós, mas em Cristo, na sua graça, na sua obra, porque assim, ó Deus, estaremos descansando em Ti, não ensinando a nossa mente apenas focar naquilo que é ruim, naquilo que é mal, produzindo a Deus os piores sentimentos do nosso coração, o medo, a ansiedade, a angústia, a incerteza, ó Pai, mas que possamos entender, ó Deus, quando nós nos voltamos ao Senhor, não, ó Pai, numa oração apenas focando na necessidade, mas entendendo a relação, entendendo, ó Deus, a importância de estar na Tua presença, de poder falar contigo, sermos ouvidos pelo Senhor, ó Pai, e não, ó Deus, na expectativa de receber, ó Deus, a bênção, mas de ser fortalecida a nossa relação com o Senhor, para que, ó Deus, o Senhor possa encontrar, sim, fé na terra, fé em cada um de nós, na expectativa do tempo do Senhor agir, do tempo do Senhor mover, ó Pai, nós possamos, ó Deus, entender que a nossa fé está sendo fortalecida, que nós iremos permanecer fiéis, perseverantes e confiantes na Tua graça, porque sabemos, ó Deus, que muito mais do que o paraíso é a presença do Senhor que é oferecida a cada um de nós. Nos ensine a prática da oração, e aí assim possamos ver, ó Deus, os reflexos disso no nosso dia a dia, não com as bênçãos, mas numa intimidade maior com o Senhor, numa convivência maior com o Senhor, ó Pai, numa relação mais próxima, e assim entendendo que diferente daquele juiz, que não tinha razão para ouvir, o Senhor tem a Tua graça, o Teu amor e a Tua bondade, e assim nos permite falar contigo por meio de Cristo Jesus, e poder ter a certeza, ó Pai, que o Senhor ouve, e o Senhor age na nossa rotina. E nessa rotina do dia a dia, nós podemos, ó Deus, descansar em Ti, e assim nosso coração não andar ansioso quanto ao dia de amanhã. Fortaleça-nos, ó Deus, nessa prática da oração, para que não venhamos esmorecer, mas possamos continuar na intimidade contigo, para a Tua honra e Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém.